Bem, estou com JP, que retornou recentemente de uma missão que realizou em 5 de outubro, e ele está aqui com a Exopolítica hoje para nos contar sobre sua missão. Você está ouvindo as traduções Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global e política extraterrestre humana. Clique no botão curtir e se inscreva neste canal. E agora aqui está, o Dr. Michael Salla. Obrigado, JP, por voltar ao programa. Como você está, doutor? Sempre é um privilégio estar aqui para trazer essas informações. Recebi luz verde, então vamos fazer isso muito animado, pois foi uma missão interessante. Se você quiser que eu já comece, eu começarei. Sim, por favor, continue desde o início, diga-nos o que aconteceu e se eu tiver dúvidas, eu vou perguntando à medida que avançamos. Pela manhã eu recebi uma mensagem, ela me deu números de grades. Quando recebemos esse tipo de mensagem já sabemos o que está acontecendo, então eu estava em um aposento civil, quando recebi esta mensagem dizendo: "Ei, vá para este local", assim eu fui. Acordei às 4h30 da manhã e me arrumei, estava todo vestido de preto, então dirigi meu veículo operacional pessoal para este local. E quando cheguei no lugar, o que provavelmente era tipo uns 40 minutos de onde eu moro, eu ainda estava dentro da base, e você sabe o que estou falando. Esta é uma base enorme, então fomos para este local e havia um total de 4 carros, 4 pontos de vista, então eles também entenderam a mensagem, eram 4 soldados, um deles era um médico, um cara legal, de patente muito alta, não saberia te dizer a classificação pois as pessoas podem começar a restringi-lo, você sabe como é, mas ele era um oficial de alta patente, e ele estava conosco. Fomos para um local onde havia uma pequena cabana feita de concreto, provavelmente era uma cabana de 20 por 20, e tinha cerca de 3,6 metros de altura, e a parte superior do telhado era pintada da mesma cor das árvores, neste caso visto de avião ou drone, era parecido com um arbusto, era pintado de verde estilo exército que fazia parecer um arbusto. Nós entramos e tinha uma porta grande, uma porta no meio, éramos 4 e entramos, estávamos em trajes civis, e eu estava com meu tênis. Tinha alguns negros, assim que chegamos eu disse: "Ei, então todo mundo recebeu a mensagem de texto?" E um deles falou: "Sim, cara, eles nos disseram para vir aqui", e eu disse que sabia o que provavelmente estava acontecendo. Conversamos sobre esse tipo de missão, antes de ir a um lugar para pegar algumas informações sobre coisas que estavam acontecendo, então entramos nesta cabine, e haviam 2 portas de metal que se abriram, ele colocou a mão na tela, e leu a mão dele, e a porta se abriu, eu estou falando do médico que conhecia esse lugar, e ele provavelmente esteve aqui mais de uma vez, assim entramos todos nós. Eram algo como 5 por 5, era um lugar apertado, olhamos para o elevador, e ele tinha 16 andares diferentes, eu estava tipo, caramba! Estamos indo. Estamos afundando, estamos indo para o mundo abaixo, então começamos a rir e conversar sobre isso, tudo bem, vamos lá. Então ele apertou o número 16, e o elevador começou a descer. As luzes estavam piscando enquanto ele estava descendo. Provavelmente levamos uns 4 minutos para descer até o 16º andar. Quando chegamos, o médico saiu primeiro. Haviam 2 soldados uniformizados que não tinham crachás, não tinham nada, porém eles estavam em seus uniformes e pediram nossos distintivos. Nós mostramos os crachás, que eles escanearam, também escanearam nossas mãos, e escanearam nosso olho. Eu nunca tinha feito um escaneamento assim antes, mas presumo que já estava no sistema, porque ele disse: "Ok, você está pronto para ir." Então outro cara, o último de nós, ele foi escaneado também, estávamos prontos, assim, nós 4 entramos. Haviam 2 outros soldados que disseram: "Tudo bem, venham."
Foi lindo, era tipo um pequeno complexo de escritórios e janelas, com muitos computadores, haviam pessoas sentadas trabalhando em cada sala, que tinham tipo 4 telas. Enquanto eu estava andando eu estava contando, e provavelmente tinham umas 18 salas lado a lado. Continuei andando e vendo salas com computadores, e pessoas trabalhando nesses computadores. Certamente era outra organização que eu não vou dizer, mas provavelmente temos uma ideia, sabemos quem é. Tudo bem, tenho algumas perguntas sobre o que você disse até agora. Antes de tudo, o prédio em si tinha 6 metros por 6 metros, então você sabe que não é tão grande, mas este elevador que vocês 4 entraram, quero dizer, você disse que era 5 por 5, e isso é minúsculo. Sim, era minúsculo. Então demorou 4 minutos para descer até o 16º, eu quero dizer, estamos falando de um estilo muito antigo de elevador, pois eu já estive em elevadores antigos. Sim, era um elevador da velha escola, porém desceu rápido, as luzes estavam piscando quando estávamos descendo. Mais 16 andares em 4 minutos, quero dizer, isso é muito lento. Foi lento. Não foi rápido, eu concordo. Então chegamos lá, mas o outro elevador que pegamos era um tipo diferente. Sim, e durante a sua passagem por todos aqueles quartos, você disse que viu cerca de 18 salas, e tinham computadores por lá. Você sabe dizer como eram os computadores? Eles eram computadores modernos, ou eram velhos? Tudo lá embaixo naquelas salas era moderno. Tinha uns caras com luvas que se moviam. Não sei o que eles estavam fazendo com a mão esquerda, mas eles estavam se movendo com uma mão e digitando com a outra. Então não sei se era um tipo de drone controlador, não sei o que era, mas sei que era algo de alta tecnologia. Continuamos todos passando, e havia uma linha branca que tínhamos que seguir em frente, e não pararmos. Tinham 2 soldados, um soldado na frente e um soldado atrás do quarto, e eles apenas disseram para continuar andando em linha reta, não tentamos olhar para os lados, mas você sabe, pelo canto dos olhos você pode ver claramente o que está acontecendo. Depois que passamos por essas salas, entramos por outra porta que parecia como um pequeno cabide, e havia uma espécie de disco voador, parecendo naves estacionadas. Porém eles eram realmente muito pequenos, provavelmente do tamanho de um Corvette, e vimos um total de 3 que estavam no chão, não estavam flutuando, estavam no chão, e passamos por este tipo de cabide que era mais escuro que o corredor, tinha uma luz fraca azulada e a luz fraca apontava para essas naves, que pareciam discos voadores. Na nave do meio, era possível ver claramente um tipo de abertura e a porta era pequena. Então, doutor, eu acredito que somente uma pessoa muito pequena poderia ir neles. Eu pensei que seria algum tipo de drone, mas quando vi a portinha, me fez pensar que provavelmente era de outro ser que também esteve visitando a área, acho que no dia antes de nós. Vi algumas luzes entrando e saindo da base. Foi bastante interessante porque eles estavam em formação como um triângulo, mas não eram TR-3B ou nada parecido, eram naves separadas, e elas estavam entrando e saindo em grupos de 3. Poderiam ter sido helicópteros, mas não ouvimos helicópteros, então foi bem legal. Foi um dia antes de termos visto isso, e então eu vi essas 3 naves parecendo discos voadores, que podem provavelmente ter sido drones, ou dirigidos por outra coisa. Então passamos e voltamos para esta outra sala, havia soldados e pessoas vestidas de preto do mesmo jeito que nós, e eles estavam nos escaneando novamente, estavam fazendo a varredura novamente. Atrás deles tinham portas de metal realmente lindas, essas portas eram enormes, eu digo que provavelmente tinham 18 a 16 pés, então esta era uma porta grande, por onde eles nos escaneiam. Eles escanearam nossos olhos novamente, o nosso cartão de acesso, a nossa mão, e também nos passaram por uma luz, tipo laser.
pela qual tivemos que passar. A segurança estava um pouco mais alta que o normal, não me lembro de ter visto tanta segurança assim. Depois que saímos daquela sala, os outros 2 soldados saíram, e nos deixaram com esses outros caras que estavam na sala onde a porta estava atrás deles. Assim ultrapassamos aquela porta, e depois que passamos pela seção de segurança, tinha outro elevador, mas esse elevador era um pouco maior que aquele por onde estávamos descendo, era muito maior, cabíamos muito bem. Parecia muito alto, tinha 4 luzes no canto, semelhantes aos elevadores que usamos para descer para os arcos no Atlântico, mas este era um elevador fixo, não é nossa tecnologia. Esse tipo de elevador foi construído por outra pessoa, não é como nossos elevadores, é uma tecnologia diferente que eles usam para subir e descer. Mas o que fez você pensar que ele foi construído por outra pessoa? Pelo jeito que foi construído, tinha um formato mais oval, não era quadrado e os números que estavam nos elevadores não eram os números que vemos regularmente, era como um tipo de código Morse, e o idioma na parte superior onde estavam os números pareciam diferente. Então o cara disse: "Você está pronto?" "Sim, eu estou, mas tipo, o que você quer dizer com você está pronto?" Então ele apertou um código, digitou algum código e o elevador começou a descer. Eu me senti como se houvesse uma borboleta no estômago. Quando algo desce muito rápido, nós estávamos nos sentindo muito leves. Um dos soldados jogou a caneta para cima e a caneta começou a flutuar para baixo. E eu pensei: estamos realmente caindo rápido. Então peguei meu cartão e joguei para cima. E ele começou a cair em câmera lenta. Assim nós estávamos indo muito rápido, era uma loucura descer naquele elevador, todo mundo estava segurando, pois o elevador estava tremendo um pouco, porém a certa altura, continuou indo mais suave, até que ouvimos um zumbido, era como um zumbido constante, e todos nós estávamos segurando, com nossos olhos bem abertos, estávamos tipo, para onde diabos estamos indo? Isso é uma loucura! Nessa hora, o médico nos disse que já tinha feito isso algumas vezes, assim ele estava apenas relaxando e balançando para frente e para trás. Provavelmente a descida levou tipo 6 minutos, foi um longo caminho para baixo. O primeiro elevador demorou uns 4 minutos, porém esse segundo elevador demorou cerca de 6 minutos. Enquanto você estava descendo neste elevador, em que você estava segurando? Você estava segurando algum tipo de ferro? Tinha tipo trilhos que davam toda a volta, mais parecido com um anel com uma luz azulada no meio, na qual estávamos segurando. Por dentro era oval e o chão também era ligeiramente oval, não era quadrado, era tipo uma rampa oval, era estranho, porém nós estávamos confortáveis. O elevador começou a desacelerar. Eu olhei para outro cara e disse: "Você já esteve aqui antes?" Ele disse: "Cara, eu nunca estive aqui antes." Perguntei o mesmo a outro cara: "Você já esteve aqui antes?" Ele disse: "Sim, eu estive aqui uma vez, isso é uma loucura, e você vai se surpreender." Eu fiquei tipo: "Caramba, isso é uma loucura." A porta se abriu. Era um enorme sistema de caverna, e andamos 2 a 3 metros para fora, onde se via esse grande sistema. Vou lhe enviar as fotos de como vi esse sistema de câmera, são parecidas com fotos, vou enviá-las para você. Era enorme e linda, tinha um tipo de vegetação, com um lindo rio que passava por ela. Dava para sentir o cheiro da vegetação, tinha um cheiro cítrico, e eu estava empanturrado quando comecei a descer, e uma vez respirando o ar desse lugar meus olhos pararam de coçar. E como era a iluminação? Era uma iluminação azulada que estava nas paredes, muito lindo, um azul brilhante como faixas de luzes, como nos sistemas de cavernas, porém tinha prédios, mas os prédios estavam classificados como nos sistemas de cavernas,
e você podia ver claramente, eles tinham vidros com suas janelas e tudo mais, porém com um tipo de filtro, parecendo janelas mais escuras, e um tipo oval de janelas. Foi bem interessante a estrutura desses prédios. Continuamos andando e nos encontramos com esse grupo que estava vestido de branco e tinham aparência nórdica, tinham longos cabelos brancos e muitas joias. Eles disseram, siga-nos. Eles falavam inglês muito bem, falavam muito calmos, venham conosco. Então fomos com eles e os outros soldados, que nos acompanharam para baixo, éramos um total de 4, os outros soldados que nos levaram, voltaram para o elevador, e simplesmente subiram de volta, então começamos a caminhar com esse cara, e vimos um cachorro enorme, era um tipo de labrador, misturado com provavelmente um mastiff ou algo assim, mas era enorme, provavelmente ele tinha cerca de 1,80 m, o cachorro tinha um pelo muito branco, com lindos olhos esbranquiçados. E você podia ver alguns desses tipos de cachorro andando de um lado para outro, com pessoas diferentes vestidas de branco, as lindas roupas deles pareciam de linho. Eles nos trouxeram para um prédio, que estava sendo classificado no sistema de cavernas e nós entramos. O médico disse, ei, esperem aqui. Então ele entrou com esse cara, e voltou com lindos livros metálicos, e quando você levanta esses livros, eles se transformam não em 3D, mas como se tivessem sido elevados, parecendo 3D. Você podia ver diferentes tipos de letras nele, foi algo que eu só vi semelhante no arco, dependendo de como você coloca a iluminação na sombra, você pode ver diferentes tipos de palavras. Era muito interessante os livros que estávamos recebendo para levar para cima. Ele também nos deu um tipo de medicamento em que eles estavam trabalhando nesse tipo de medicamento para longevidade, para uma vida longa, para nos ajudar a viver vidas mais longas, então eles estavam compartilhando isso com nosso governo, eu acho que eles conhecem o código de viver longos períodos de tempo. Enquanto eu estava olhando para os prédios, pude ver diferentes prédios brancos, era uma cidade muito linda, mas não podíamos ir mais longe, porém era um lugar lindo e recebemos esses livros que íamos levar para cima, e voltar a esse lugar para onde deveríamos trazê-los. Ok, esta foi a primeira parte do vídeo, estamos finalizando a última parte. Até breve, ei, não esqueça de curtir e compartilhar.